Oi! Oi, Thiago, você tá me ouvindo aí? Essa é a minha primeira live também e eu não sei muito bem como fazer, né? Bom, o tema o tema de hoje é a pronúncia de YHWH, né? E do nome do filho dele, tá? Eu escrevi, né? Eu escrevi isso no título, mas ele mudou o título aqui. Eu não tô sabendo muito ainda mexer com live, tá? Será que. Bom, nem vou mexer, né? Vai que acontece alguma coisa aqui. Todo mundo me escuta aí? Escreve aí, pessoal, se tá todo mundo me ouvindo. Bom, deu 8 horas agora, né? Eu entrei uns 3 minutinhos antes, né? Pra dar tempo do pessoal ir chegando, né? Oi, Edinaldo. Que bom que você tá aí, cara. Você disse que talvez ia entrar bem tarde, né? Ainda bem que você conseguiu chegar aí às 8. Ah, então é isso aí. Beleza, tá todo mundo escutando. Que bom, gente. Bom, eu tô gravando essa live aqui pra tirar dúvida de vocês, né? Então, façam perguntas. Mas tem que ser pergunta do nome de Deus, tá? E do nome de Jesus, né? Perguntas sobre isso aí. Opa, beleza então, Edinaldo. Enquanto você puder ficar aí, beleza. Ah, mas pergunta aí, gente. Vocês vão perguntar? Não vão? Pode perguntar. O pessoal pergunta direto, né? Esse negócio de nome pra mim, né? Por isso que eu resolvi criar a live, né? Porque às vezes por e-mail, essas coisas assim, não dá pra você explicar direito, né? É mais legal em vídeo, né? Às vezes vídeo também já não tem tempo de fazer, tem que ficar preparando, né? Então, tamo aí. Bom, se vocês não perguntar nada, eu vou começar a explicar qualquer coisa aqui. Ah, tá. É. O Edinaldo perguntou aqui. No hebraico bíblico, a pronúncia do Vav não era wol, né? Mas não assim desse jeito que você escreveu, né? Aí seria W-A-W, né? É o wal, né? Igual do árabe, né? Então, provavelmente era, tá? Provavelmente era. O Vav ele tinha som de W, né? E aí depois que ele adquiriu o som de V, tá? Eu não sei falar para vocês exatamente quando que adquiriu o som de V, tá? Mas
né? Isso aí, o pessoal concorda com isso aí, né? Que provavelmente lá chamava uau, né? Igual no árabe, tá? No árabe a gente tem a letra vav, só que ela chama uau, né? E tem som de W. Fala, Elcio, beleza, cara? Você é o cara aí dos comentários aí, que faz, só faz comentário legal lá no canal. Sobre as origens da pronúncia Yahvé. Ah, pera aí, Natanael, já explico pra você, tá? Deixa eu responder o Elcio primeiro. Então, Elcio, eu fiz um vídeo explicando isso aí, tá? O vídeo chama Como se pronuncia YHVH, né? E lá mostra, né, da onde vem o Yahvé, né? É, então, o Yahvé, ele é o verbo havá, né? Conjugado no rifir, né? No grau rifir. Então, quando você conjuga o havá no grau rifir, você tem duas coisas interessantes que acontecem, né? Primeiro que ele fica escrito igual o nome de Deus, né? Ele fica escrito Yod He Vav He quando você faz isso, né? Então essa é a primeira coisa, né? E a segunda coisa é o significado dele, né? Yahvé, em hebraico, significa aquele que faz existir, tá? Ou aquele que causa a existir, né? Então são duas coincidências aí muito legais, né? Primeiro, o verbo se torna o nome de Deus, né? Ele se torna Yod He Vav He quando você conjuga ele no Rifir, né? E, e o significado que ele toma, né? Ele toma o significado de aquele que faz existir. E é isso que Deus faz, né? É, o Deus hebreu, ele é eterno, né? Ele não foi criado e é ele que faz tudo existir, né? Então é por isso que a maioria das pessoas concorda que provavelmente o nome de Deus, a pronúncia, né, era Yahvé, né? Aí no caso, como, né, antigamente provavelmente era W e não V, né? Então Yahweh, né? Mas, né, é só mais uma conjectura, né? Ninguém pode falar que é, né? É só mais uma conjectura, tá? O Natanael perguntou ali: se no hebraico não tem J, por que no português se escreve Jesus? Não seria um erro? Não é erro, tá? Bom, eu vou tentar explicar bem rapidinho, tá? O que acontece, né? O Jesus, ele vem, na verdade, ele vem do Iesus, né? Que é do latim, tá? E esse Iesus do latim, ele é o mesmo Iesus do grego, tá? E daí esse Iesus do grego, ele vem do Yeshua, que é hebraico, né? Então o que acontece? Você não consegue escrever Yeshua em grego, né? Por dois motivos. Primeiro, você não tem uma letra que faça esse som de shu. No grego não existe, tá? Então, o máximo que você poderia fazer em grego era escrever Yeshua, né? Mas você não pode fazer isso, porque existe, né, uma regra no grego que o nome das pessoas eles têm que ser declináveis, tá? O que é isso? É tipo uma conjugação de verbo, só que acontece no nome das pessoas e nos substantivos também, tá? Então, para esse nome Yeshua, né, ficar declinável, você tem que tirar o A do final e colocar us, né? Então fica Iesus, tá? Então esse é o único jeito de você escrever Yeshua em grego, tá? Quem diz que não é porque não conhece grego, tá? A pessoa não tem conhecimento,
né? Tá falando de coisas que não sabe. É outra maneira de pensar, tá? É outra maneira de pensar. Apesar do pensamento grego ser bem parecido com o nosso, né? O grego tem as suas particularidades. Ele tem até tempos verbais que não existem em português, tá? Então assim você tem o Iesus, tá? Então aqui nós chegamos no Iesus, tá? Até aqui. Aí que aconteceu? Quando passou para o latim, né, do grego foi para o latim e o grego, além deles terem, né, a fonética parecida, né, eles também têm essa questão de declinação, tal. Então o que aconteceu? Do latim para o grego ele foi igual, tá? Porque as línguas são parecidas, né? Então o Iesus do grego chegou no latim, continuou sendo Iesus, tá? Aí que acontece? No latim, esse I do Iesus, ele é um I consonantal, tá? Ou seja, ele é um I, mas ele não é vogal, ele é consoante, tá? E agora eu não sei dizer para vocês exatamente o ano que o pessoal teve a ideia de fazer uma perninha no I consonantal, tá? Então foi assim que surgiu o J, tá? Foi assim que surgiu o J, tá? Então, que o pessoal, né, que estudava latim pensou, né? Falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, o I, que for vogal, a gente escreve como I, normal, né? Aquele pauzinho assim, né? Agora, quando o I for consoante, a gente põe uma perninha nele, tá? Então virou J, vocês estão vendo? Tá? Então eles começaram a escrever em latim Jesus, né? Mas você não falava Jesus, tá? Você falava Iesus, tá? Era um J aquilo ali, tá? Mas na verdade aquilo representava o iota, vocês estão vendo? Ó, J, iota, né? Então aquilo era o iota do grego, né? Era o I consonantal, tá? Bom, aí quando... Então você escrevia Jesus, mas lia Iesus, tá? Aí quando a gente começou a usar o alfabeto latino para escrever português, o que acontecia? No latim não tem esse som de J, né? Já, isso não existe no latim, tá? Então, a gente não tinha letra para escrever, por exemplo, eu queria escrever já, né? A palavra já. Não dava para escrever com o alfabeto latino. Aí o pessoal teve a ideia. Falou assim, não, peraí, tem uma letra sobrando aqui, né? Tem o I retinho, né? A gente tem o I retinho. E a gente tem esse I que tem a perninha, que chama iota. Vamos fazer o seguinte, esse que chama iota, vamos chamar ele de J, né? E aí que surgiu, tá? O mesmo aconteceu com o espanhol, tá? No espanhol eles têm esse som, mas esse som não existe no latim. Então eles pegaram e falaram o seguinte, ó, a gente tem o iota sobrando aqui. Vamos chamar ele de J? E aí virou J, né? Então quando eles fizeram isso no português, aí o nome que era Iesus virou Jesus, tá? Por causa disso, tá? Então, você vê que são adaptações naturais que vão acontecendo, tá? De acordo, né? No decorrer do tempo, né? E de acordo com a necessidade de cada idioma, né? Aí no português virou Jesus, né? Porque o iota virou J. No espanhol virou Jesus, né? Porque o iota virou J, né? E assim vai, tá? Então o J é o I consonantal do latim, que corresponde ao iota do grego, tá? Espero que vocês tenham entendido. Que doideira, né? Ó. Vamos ver quem mais está perguntando aqui. Opa! O cara até aqui fez uma ameaça aqui. Se não me responder o nome de Jesus no grego, se está certo ou errado, eu vou sair. Bom, acho que eu já respondi, né? Acho que eu já respondi, tá, Adão? É isso, é tudo isso que eu expliquei aqui, tá?
Tá certo sim você falar isso, tá? Né, o nome de Jesus em grego é Iesus, tá? E não tá errado, tá? Sus é cavalo no hebraico, tá? Não tem nada a ver com grego, tá? Sus é cavalo no hebraico, tá? Gente, às vezes eu dou tanta risada quando eu tô estudando hebraico, porque às vezes você pega palavras lá, tá? Esse argumento aí de que Sus é cavalo, isso é inválido, tá, gente? Porque às vezes eu tô lendo coisas lá em hebraico que parece palavrão em português, né? E, e isso não quer dizer que a palavra é um palavrão, é outro idioma, tá? Então, da onde vem esse sus do Iesus, tá? Já expliquei, vou explicar de novo bem rapidinho. Em hebraico você tem Yeshua. Em grego você não consegue escrever Yeshua. Então o máximo que você tem para escrever é Yeshua, tá? Só que aí o nome Yeshua ele não é declinável, tá? No grego tem que ser declinável, né? Então para Yeshua virar declinável, eu tenho que tirar o A e pôr us. Vocês podem perceber que tudo, né? Tudo não, né? Mas muita coisa em grego termina em us, né? Iesus, Paulos, que mais? Logos, né? Fotos, né? Então é tudo os, tá? Vocês estão percebendo? Não é por não é coincidência que tudo termina em us, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Aí vocês vão entender que com Yeshua não dá para fazer, né? Por exemplo, fala assim, né? A palavra é boa, por exemplo, em grego, tá? Então, você fala assim, né? O logos, né? Vou falar em português, tá? Né? A logos, né? A logos é boa, tá? Ah, porque aí ela é nominativo, tá? Ela tá em nominativo, tá? Agora quando eu falo assim, né? Eu falo a palavra, tá? Eu falo a palavra, então eu não posso falar assim, eu falo a logos, tá? Eu tenho que falar, eu falo a logon, tá? Logon. Então vocês estão vendo que logos virou logon, tá? Mesma coisa com o nome de Jesus. Então se fica Yeshua, eu não consigo fazer isso. Vocês estão vendo, ó? Logos, logon, tá? Então eu preciso transformar Yeshua em Iesus para eu conseguir fazer essa declinação, tá? Então eu tenho lá Iesus, Yesson, tá? É assim, tá, gente? É assim, é outro idioma, tá? É outra maneira de pensar. Vocês não podem pensar em grego igual pensa em português, tá? Ok? Acho que eu já expliquei, né? Vamos embora. Ô Elcio, obrigado. Né, o Elcio está falando aqui, J no espanhol antigo tinha o mesmo som do português. Isso é evidenciado no ladino, que mantém muitas das características do espanhol antigo. Com o tempo, o J do espanhol ficou mais aspirado. Valeu, Elcio. Não sabia disso, não. Os nomes masculinos em grego, em geral, terminam com sigma. É verdade, né? Pode ver, os nomes né, do grego, eles terminam com sigma, né? Geralmente o masculino, né? Oh, valeu, José. José Irlândio, obrigado. E aí, pessoal, tem mais pergunta aí?
Bom, significado do nome de Jesus é o Senhor salva, tá? Senhor salva, né? Porque é Yeshua, né? O Iê, o Iê, ele é a primeira letra do nome de Deus, né? O Yod. Então ele está ali representando o nome de Deus, tá? E o Shua, não que signifique salvar, tá? Mas é a raiz do verbo salvar, né? Então fica assim, tá? Fica o Senhor salva, né? No caso da pronúncia Yahweh, o primeiro re seria pronunciado ou não? Já ouvi os dois jeitos, né? Então, Elcio, você tá vendo como é complicado? Você tá vendo como é complicado, Elcio? Por exemplo, o verbo voltar, por exemplo, em hebraico, né? Eu posso falar lahzor, tá? Nesse caso eu tô deixando o het mudo, né? Porque eu tô falando tão rápido, né? E ele tem uma meia vogal que ele desaparece. Então fica lahzor, tá? Ou então eu posso falar lahazor, tá? Então você tá vendo, ó, lahzor, lahazor, né? Porque eu tô falando mais pausadamente. Então no Yahweh também vai acontecer isso aí, tá? Se eu falar mais rápido, então eu vou falar com V, tá? Porque eu tô mais acostumado. Se eu falar mais rápido, vai ficar Yahvé, tá? Agora se eu falar mais devagar, né? Vai ficar Yahavê, tá? Porque ali no Re vai ter uma meia vogal ali, né? Esqueci? Esqueci o nome da vogal. É, é o Hataf Patar, tá? Hataf Patar. Tá. Não, o Natanael tá perguntando aqui. Por que o YHVH ficou sem pronúncia, sendo pronunciado Adonai, seria por não sabermos mesmo como seria a verdadeira pronúncia, ou teriam outras questões, né? Então, hoje é porque a gente não sabe mais a pronúncia mesmo, tá? Não sabe mais, tá? E infelizmente não tem jeito, tá? Né? Quem falar que sabe, que descobriu, que não sei o quê, né? Não é verdade, tá? Agora não é por causa disso, né? O que acontece, né, é que os judeus eles tinham bastante medo de pronunciar, né, esse nome aí, né? E medo que eu falo assim é respeito, né? Não, né? Acho que vocês entenderam, né? Então eles tinham um temor, né, de falar esse nome aí, né? Por dois motivos, né? Um motivo religioso e outro que não era religioso, tá? Então, lá nos Dez Mandamentos, quando fala não pronunciará o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Na verdade, o que está escrito lá em hebraico? Não pronunciarás o nome YHVH do teu Deus em vão. Tá? Então é esse nome aí, né, que está escrito lá, que não é para pronunciar. Então é por isso que os judeus não pronunciavam, tá? Então quando eles viam YHVH, eles pronunciavam Adonai, tá? Só que também tinha um outro motivo, né? Você poderia ser morto, tá? Se você pronunciasse esse nome aí, e o pessoal achou que você pronunciou meio desrespeitoso, tá? Você poderia ser condenado à morte, né? Então, né, é por esses motivos que sumiu, né? O pessoal hoje em dia, né, acha estranho que tenha sumido, tá? Mas sumiu por causa disso. Hoje em dia ninguém vai morrer por causa disso, né? Se você falar o nome de Deus aí, né, de uma maneira desrespeitosa, né?
Mas naquela época você podia morrer, então o pessoal ficou tanto tempo sem falar que perdeu a pronúncia, tá? Não é também só isso que perdeu, tá? A gente perdeu várias coisas, tá? Do hebraico, tá? Quer ver? Eu vou falar uma coisa aqui, talvez o pessoal assuste, tá? Quer ver? Escreve aí pra mim o que é El Elyon, né? Em hebraico, né? El Elyon, né? Escreve aí, eu tenho certeza que vocês sabem. Não, El Elyon não, desculpa, gente. Acho que eu tô fazendo um livro, acho que eu tô nervoso, tô errando as coisas. Né? El Shaddai, tá? El Shaddai, né? El Shaddai. O que significa isso? Tem certeza que vocês sabem, coloca aí. Vamos, gente, eu tenho certeza que vocês sabem o que é El Shaddai. Põe aí. Alguém escreva isso aí. Pô, gente, vocês não sabem o que é El Shaddai? Aê, José! Isso mesmo! Deus Todo-Poderoso. Eu acho que é porque tá demorando para chegar aqui o texto, tá? Acho que vocês estão escrevendo sim, mas acho que demora pro que eu falei aí chegar para vocês. Mas ó, todo mundo sabe. Ah lá, o Edinaldo já colocou, não exatamente Deus Todo-Poderoso. O que acontece, na verdade, é que do mesmo jeito, a gente não, né, a maioria das pessoas não sabe disso, mas do mesmo jeito que existe uma discussão da pronúncia do nome de Deus, né, do YHWH, existe também uma discussão em torno do que significa El Shaddai, tá? Na verdade, a gente não sabe o que significa El Shaddai, tá? Existem várias conjecturas, né, de significado, né? Tem um monte de gente que apresenta vários significados, né? Mas a questão é que a gente não sabe direito o que isso significa, né? O significado mais aceito é Deus Todo-Poderoso, mas não tem certeza que El Shaddai signifique isso aí, tá? Então, vocês estão vendo, né? Que a coisa é complicada. Então, a pessoa que assusta, né? Fala assim, não, como que sumiu a pronúncia, né? É porque ela não entende de hebraico, ela não entende, né, a complicação que é você estudar um idioma que tem aí mais de 3.000 anos, tá? É complicado, né? Não é assim tão simples, né? Acho que é Sirlane o nome dela, deve ser. Sirlane. Professor, é por isso que eles atualmente usam o nome Hashem, é por causa disso, né? Eles usam Hashem ou Adonai para substituir o YHWH, tá? Né, o Antônio Madri, ele está perguntando aqui, então não existe a possibilidade de interpretar o Antigo Testamento? Existe, né? Existe sim, tá? A gente consegue entender, né, a maioria, tá, do Antigo Testamento, tá? A gente consegue entender quase tudo, mas existem coisas onde fica dúvida, tá? Vocês querem ver? Eu vou dar outro exemplo para vocês, né? Existe um versículo, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui para eu não falar bobagem para vocês, tá? Deixa eu... Acho que é porque é ao vivo, gente. Ao vivo é complicado, né? A gente fica nervoso, acaba falando.
Bobagem, né? Eu tava até trocando o El Shaddai por El Elyon, né? Tô falando de El Elyon. El Elyon a gente sabe o que significa, isso aí não tem problema, tá? Ah, quer ver, ó? Outro exemplo aqui. Ô, tchau, tchau, Edinaldo. Vai com Deus. É, outro exemplo aqui, gente, é Gênesis 6:3, né? Existe um verbo ali, que é o verbo ladon. A gente não sabe o que esse verbo significa, tá? Não sabe. Então, se você pegar aqui o Gênesis, a versão que eu tenho aqui, né? Ela tá escrita assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, né? Mas existem versões que tem outra tradução, tá? E esse verbo aqui é um verbo que não sabe direito o que ele significa, tá? Ah, então, José, você perguntou aqui, né? Já ouvi dizer que Shaddai pode significar todo-poderoso, montanha, seios, né? Montanha eu não sei, tá? Montanha não sei, mas seios pode significar sim, tá? Pode significar sim. Isso, olha só, aqui que o Elcio falou que é legal. Ó. Atualmente os judeus estão tendo essa regra de proteção à pronúncia até do nome Elohim. Eles falam Eloquim. Verdade isso, tá? Eles falam Eloquim para não falar Elohim, tá? Adonai El Elyon teria o mesmo significado? Não, completamente diferente. Adonai é Senhor, né? E El Elyon é Deus Altíssimo, tá? Elyon é aquilo que é mais alto de tudo, né? Isso que significa Elyon, tá? Oxa, ô Elcio, você tá falando bonito demais aqui, cara. Proponente, cara. Que é isso? Que é proponente, cara? Ó, vamos ver o que é proponente aqui, pô. Vou ter que procurar na internet o que é proponente. Acho que. Pera aí, Elcio, deixa eu só responder na ordem aqui. Né? Bom, acho que quem são os proponentes de peso para a pronúncia, acho que você está querendo dizer quais são, né, os nomes aí mais prováveis, tá? Olha, o mais provável é o Yahvé mesmo, né? É o Yahvé e o Yahweh, né? É esses aí, tá? É esses aí. Então, mais provavelmente é Yahweh mesmo, né? Porque provavelmente era som de W, né? E não de U, tá? Eu não vejo possibilidade de outra, tá? Eu não vejo outra pronúncia, eu não vejo outra pronúncia além do Yahweh, né? Que eu olho e falo assim, ah, essa aqui, essa poderia ser, hein? Tá? Porque todas as outras pronúncias
que se apresentam, elas não têm nem significado, tá? Né? Yehová não tem significado, né? O pessoal lá quer que seja Yahoo de todo jeito, né? Não tem significado, né? Fora que o Yahoo, né? Não dá para você escrever Yahoo com 4 letras. Yahoo é com 3 letras, né? Não dá para escrever com 4 letras. Então não é também por causa disso. Agora, esse negócio dos javistas e elohistas, eu acho que não tem nada a ver, tá, Elcio? Não tem nada a ver essa história aí, tá? Ah, a gente lendo Gênesis, a gente percebe que foi a mesma pessoa que escreveu, tá? Isso aí, bom, é uma coisa assim que até dá para provar, né? Tem livros que falam isso, né? Mas, né, o que eu tô falando aqui, né, é das impressões que você tem quando você lê o texto, tá? Então, é a mesma coisa, por exemplo, você pega um texto lá do Machado de Assis, né, e depois você pega um texto Você lê Machado de Assis, né, aí eu te dou um livro do Paulo Coelho, né, e fala assim, ó, esse livro aqui é do Machado de Assis, né, eu mudo a capa dele lá, tiro o nome do Paulo Coelho e ponho com Machado de Assis. Você começa a ler, você fala, não é possível, Machado de Assis não escreveu isso aqui, tá? Então é a mesma coisa, tá? Então quando você lendo o Gênesis, né, a Torá inteira, tá? Você lendo a Torá, você percebe que foi uma pessoa que escreveu aquilo tudo, tá? Então essa história aí dos javistas, elohista aí, não tem nada a ver, tá? Não bate, né? Quando você vai lá pro Isaías, né? Você percebe, por exemplo, que foi outra pessoa que escreveu, né? E além de você perceber isso, né? Você já percebe que é outro idioma também, tá? É outro hebraico, né? Quando você estuda hebraico bíblico, você estuda mais ou menos aí uns 5 idiomas diferentes, tá? O José está perguntando aqui, o do nome Elohim de Gênesis 1:1 tem a ver com o Ur ou Il cananeu? Bom, o que acontece, José? O Ur, tá? Ele é hebraico, tá? Ele é uma palavra hebraica, né? O Ir, ele é de uma língua lá, agora não sei que língua que é, eu esqueci, tá? Então esse Ir aí, ele é de uma língua lá da região lá, né? Mas não lembro qual que é. E significa Deus, tá? O Il, né? Então você pode ver que a pronúncia é até parecida, né? El e Il. Agora, Ul é do hebraico mesmo, tá? Só que o Ul, ele é uma palavra que a gente não sabe o significado, tá? A gente não sabe o que significa isso aí. Pode significar um monte de coisa, tá? Pode significar, parece que forte, poderoso, né? Eu acho que é acadiano, José. Acho que é acadiano mesmo o Ir, tá? Então o Ur, parece que ele pode significar forte, poderoso, parece que ele pode significar também carneiro, tá? E outras coisas, né? Mas a gente não sabe o que o Ur quer dizer, né? E o pessoal lá, né, também do Yahoo lá, eles falam que não é El, né? Que o certo é Ur, tá? Também não existe evidência nenhuma disso, tá? Ur a gente nem sabe o que isso quer dizer, tá? O Elcio tá falando aqui, ó,
quanto ao WAW ou VAV, a letra V em latim clássico tinha a pronúncia de W. Em muitas línguas, o som de W evoluíram para V. No holandês, o W tem um som entre o W do inglês e o V, tá? Então aprendam com o Elcio. Aprendam com o Elcio, tá? Pô, pessoal, parece que o pessoal que eu queria que viesse não veio, né? Eu queria o pessoal do Yahoo aqui, né? Pra tirar a dúvida deles, né? São eles que mais perguntam essas coisas do nome, né? Tem alguém aqui que acredita que o nome de Deus é Yahoo e tal? Pode falar, né? Bom, pelo jeito não tem ninguém, né? Tem ninguém aqui que defenda essa pronúncia aí do... Essa pronúncia aí do Yahoo, né? Bom, vou comentar, né? Já que não tem ninguém, mas vou comentar um pouquinho sobre isso, porque, né? Eu ia explicar em mais detalhes se tivesse gente aqui, mas não tem, vou falar meio por cima assim, tá? É, tá faltando polêmica. Então, o que acontece? A gente tem um monte de dúvida, né, sobre o nome de Deus, né? Aliás, lembrei de uma pergunta que o cara fez ali, sobre o nome Jeová, depois vocês me lembram aí. Ah, pera aí, José, já respondo também. Então, nós temos várias dúvidas, né, sobre o nome de Deus, né? Mas nós temos algumas certezas também, né? Por exemplo, a gente tem certeza que Jeová não era, né, a pronúncia original, né? Por quê? Porque a gente sabe que Jeová vem da junção do Adonai com o nome de Deus da Jeová, né? E também, às vezes está escrito Jeová, né? E às vezes está escrito Yehovi, né? Por quê? Porque quando o nome de Deus estava isolado na frase, eles colocavam a vogal do Adonai, então ficava Yehová. Só que quando o nome de Deus estava junto com o Elohim, então eles colocavam a vogal de Elohim no nome de Deus, e aí ficava Yehovi. Então a gente tem certeza absoluta que não era nem Yehová e nem Yehovi, né? Essas são as duas pronúncias que tem do nome de Deus, né? Do Yod He Vav He, né? O YHVH, no texto massorético. Nós temos essas duas pronúncias, Yehová e Yehovi. Nenhuma das duas nós sabemos que é a original, tá? Nenhuma das duas era a original. O Yehová não é para ler Yehová, é para ler Adonai. E o Yehovi não é para ler Yehovi, é para ler Elohim, né? E com Yahoo acontece uma coisa parecida. Por quê? Você tem, por exemplo, nomes onde você tem 3 letras do nome de Deus, tá? Então, e lá você tem Yahoo, né? Então, por exemplo, Isaías, né? Yeshayahu, né? Termina com Yahoo, tá? E aí você tem nomes que tem 3 letras do nome de Deus, mas não é Yahoo, tá? É Yeho, com O no final e não com U no final, tá? Yeho, né? Então você tem, por exemplo, João, né? Que é Yehohanan, tá? E aí fica a pergunta, né? Era Yahoo ou era Yeho, tá? Do mesmo jeito que você tem Yehová ou Yehovi. Qual que é a pergunta? Era Yehová ou era Yehovi? Nenhum dos dois. Nesse caso, se você for olhar o nome dos profetas, você tem esses dois problemas. Era Yahoo ou era Yeho? Porque tem nome que tá Yahoo e tem nome que tá Yeho, tá? E a resposta é nenhum dos dois, tá? Nenhum dos dois. E aí você tem mais um problema ainda. O problema adicional é que você tem 3 letras e não 4 letras.
Isso significa que o nome de Deus com 4 letras é uma coisa que não passa nem perto de Yahweh nem de erro, tá? É uma coisa totalmente diferente. Vocês podem ver que, por exemplo, que o Yahvé, que é a pronúncia mais provável, é muito diferente de Yahweh e de erro, né? Eu vou dar só um exemplinho para vocês, né? Um exemplozinho, né? Para vocês, de que essa história que você tira o H, não acontece nada. Ah, não, você tira o H lá? Não, não acontece nada, tá? Vocês querem ver uma coisa? Ó, por exemplo, você tem a palavra, por exemplo, Dibra, tá? Dibra. Ela tem um H no final, tá? Dibra, tem um H. Aí você, vamos tirar o H? Então, segundo o pessoal que acredita no nome Yahoo, é para continuar sendo Dibra, certo? Você sabe o que vira isso? Vira Davar, tá? Então, Dibra, você tira o H, vira Davar, tá? Só mais uma, né? Você tem Malka, né? Termina com H. Você tira o H, vira Meler, tá? E eu tô tendo cuidado aqui de usar palavras que tem 4 letras com H. A hora que tira o H fica 3, né? Para ficar igual o nome de Deus, tá? Então, o que isso significa? Se Dibra com H você tira, vira Davar, tá? Se Malka com H você tira, vira Meler, né? O que isso significa? Que o nome de Deus ele tinha uma pronúncia X. Ele tinha uma pronúncia X. A hora que você tira esse H, tá? Ele vira Iarro ou Ierro, um dos dois, tá? Iarro ou Ierro, né? Então, o que isso quer dizer? Que com o H ele tinha uma pronúncia muito diferente de Iarro e de Ierro. Muda a pronúncia da palavra inteira a hora que você põe o H no final, tá? Então, beleza. Já que não apareceu ninguém, né? Vou explicar só isso aí bem rapidinho. Então tá explicado aí, tá? Por que não é Yahoo, tá? Nós temos certeza de que não é Yahoo, tá? Isso não tá em discussão, tá? O nome de Deus foi perdido há mais de 2000 anos, tá? Antes de Cristo, já não sabia mais a pronúncia, né? Pô, ninguém que lia a Bíblia não percebeu que o nome de Deus estava lá no nome dos profetas, né? Todo mundo sabe disso. Por que só agora estão falando disso, né? Só agora que perceberam, demorou mais de 2000 anos para enxergar isso aí, né? Então, todo mundo sabia disso. Só que todo mundo sabe também que aquelas pronúncias que estão lá não é a pronúncia do nome de Deus, tá? Bom, vamos passar para frente. Vamos passar para frente, tem mais perguntas aqui. Professor, e a pluralidade de Elohim? A pluralidade de Elohim, eu tenho um vídeo sobre isso. É melhor você ver lá, tá? Porque, nossa, isso aí vai dar umas 2 horas de explicação. O vídeo chama Adonai e Elohim apontam para a Trindade, tá? Vê lá, José, assista esse vídeo aí, eu explico direitinho. Antônio Madri falou, para mim a pronúncia é menos importante, realmente, né? Se todo mundo que está aqui acredita no Novo Testamento, eu acredito, né? O Novo Testamento fala que o nome que importa para que a gente seja salvo é o nome de Jesus. Então essa é a pronúncia que importa para a gente, a pronúncia de Jesus, tá? Quando proponentes eu me refiro aos que propõem as 2 pronúncias, Yehová e Yahvé. Quais são os estudiosos os mais importantes que defendem essas pronúncias e outras, tá? Olha, eu não sei dizer para você os nomes, tá? Mas o mais, né, o mais importante aí que defende a pronúncia Yahvé é o Gesenius, né? Tá? O Gesenius defende, né, essa pronúncia Yahvé aí. E Gesenius é Gesenius, né? Ele é tipo o Pelé do hebraico, né? Tá? E ele defende, né? Defendia, né? O cara tá morto já, né? Defendia a pronúncia, né? Yahvé, né? Ou Yahweh, né? Depende de como você pronuncia.
Dizem que os samaritanos dizem Yahvé, né? E falam Shema da mesma forma que os judeus dizem Hashem. Sabe mais sobre isso? Né? Bom, Shema provavelmente deve ser nome em aramaico, né? Deve significar nome em aramaico, eu acredito, tá? Deve ser o equivalente ao Hashem no aramaico, né? E realmente, os samaritanos, eles escreviam, né? Em grego, o nome de Deus como Yahvé, né? Aí essa é outra coisa que reforça a pronúncia Yahvé, né? Porque no grego, como você não tem V, então você troca pelo B, tá? Então, essa questão dos samaritanos escreverem assim é outra coisa que reforça, né? Boa noite, Raimundo. Bereshit é uma pessoa de jeito nenhum, tá? Já vi vídeo falando isso, né? Não é. Bereshit significa no princípio, são duas palavras juntas aí, né? Be significa no, né? E Bereshit significa princípio, tá? Então, Bereshit é no princípio. Ah, então é isso mesmo que eu tava imaginando, viu, Elcio? Que o Shema é aramaico, né? É isso mesmo então, tá? Porque meu aramaico não é aquelas coisas. Mas eu imaginei que fosse por causa da raiz, né? Você olha a raiz Shema, você vê que ele tem a raiz de Shem, né? Então eu imaginei que fosse. Então eu acertei. Então você vê que é a mesma coisa, né? Eles usam Shema em vez de Hashem, né? Para substituir, mas, né? É o mesmo esquema, tá? Né? O Yahoo e o Ie, né? Agora que eu falei substituir, eu lembrei, tá? O Yahoo e o Ierro, é, eles também são para substituir, tá? Então você vê, ó, Adonai e Hashem é para quê? É para substituir o nome de Deus, tá? Para você não falar o nome de Deus, você fala Adonai ou Hashem. E o Yahoo ou Ierro, que era colocado no nome das pessoas, para que isso? Era para substituir o nome de Deus, porque é como que eu falei, o YHVH, ele tinha uma pronúncia X, tá? Que a gente não sabe. Quando você tira esse H, vira Iarro ou Ierro, né? Viram dos dois. Para que isso? Para a pronúncia ficar de um jeito que não tem nada a ver com o nome de Deus, para esconder o nome de Deus. Por quê? Porque existia aquele mandamento de não pronunciar o nome YHVH em vão, tá? Então, tá em português lá, não pronunciará o nome do Senhor teu Deus em vão. Em hebraico tá, não pronunciará o nome YHVH do teu Deus em vão. Então, eles jamais iriam pegar a pronúncia, tá? Do nome YHVH e pôr no nome das pessoas. Eles jamais iriam fazer isso. Por quê? Porque aí toda hora eles iam falar o nome de Deus toda hora. Todo mundo tem o nome de Deus no nome. Então esse mandamento se torna sem sentido, tá? Então o Yahoo e o Ierro é para esconder o nome de Deus, igual o Adonai e o Hashem, tá? Então eles queriam fazer um nome teofórico, né? Um nome que contesse o nome de Deus, tá? Mas eles faziam desse jeito. Eles faziam assim, não, vamos tirar o H do final, tira o H, fica com 3 letras. A pronúncia alterava totalmente, ficava Yahoo e Ierro, tá? É igual quando você tem marca, tira H, vira o que marca? Vira Meler. Altera totalmente, tá? E daí eles pegavam essa pronúncia alterada e colocavam no nome, tá? E aí você tem Yeshayahu, né? Irmiyahu, Eliyahu, tá? Mas esse Yahu aí é para esconder o nome de Deus, tá? Então, não tem sentido falar que a pronúncia correta está no nome das pessoas por causa disso. Tinha um mandamento para não falar o nome. Era esse nome que não era para falar.
Então, se o nome tivesse o nome das pessoas, iria falar toda hora, né? E você imagina o seguinte, por exemplo, o fulano lá tinha roubado o cara, por exemplo. O cara xingava o outro lá, falava, ah, esse fulano aí, ele é um ladrão, né? Tava xingando Deus junto, porque o nome de Deus estava junto ali com o nome da pessoa. Então, nunca eles iam fazer isso aí, tá? E Yahoo não existe possibilidade, tá? De ser. Existe alguma palavra ou frase que ao pronunciar seja semelhante a acovile? Nossa, não entendi. Não sei não. Acho que não. Já tinha ouvido falar que os judeus de Alexandria tinham câncer. Então, Germano, não, Germano, você tá errado, tá? Por que que acontece? O nome original de Jesus realmente ele era Yeshua, tá? Mas lá em Atos 4:11, que nome que está escrito lá, né? Que é o nome pelo qual devemos ser salvos. Está escrito Iesus, está escrito o nome em grego. Ou seja, o apóstolo Lucas, né? Quando ele foi escrever o Atos dos Apóstolos, ele pegou o nome Yeshua e adaptou para o grego, né? Fica Iesus, né? E escreveu, falou assim, ó, o nome Iesus, este é o nome que importa a gente ser salvo, né? Ou seja, os apóstolos não viam problema nenhum em adaptar o nome Yeshua para a língua do povo, que era grego, né? E quando eles pregavam para os gregos, eles falavam Jesus, né? Eles não falavam Yeshua porque os gregos não conseguiam pronunciar Shu, tá? Então, os apóstolos não viam problema nenhum, tá? Em adaptar o nome, tá? Todos os nomes na antiguidade, eles eram adaptados. Essa coisa de não adaptar nome e não traduzir nome, que às vezes dá para traduzir, né? Por exemplo, o nome rosa em hebraico, né? É Shoshana, em inglês é Rose, né? E por aí vai, tá? Então, quando dava para traduzir, eles traduziam. Quando não dava para traduzir, eles adaptavam, né? Igual Jesus, tá? Essa coisa de não adaptar nome é coisa moderna. Por isso que esse negócio aí, você não deve falar Jesus, você deve falar Yeshua, surgiu só de uns anos para cá, tá? Porque essa coisa de não adaptar nome é coisa moderna, por quê? Porque agora a gente tem avião, a gente tem CPF, RG, né? Então se você chama João da Silva, você vai para os Estados Unidos, você continua sendo João da Silva. Porque senão, já pensou, você mata uma pessoa aqui, você chama João da Silva. Aí você vai lá para os Estados Unidos, você vira o John Smith, por exemplo, né? Aí a polícia nunca mais te acha, né? Então esse negócio de não adaptar nome, não traduzir nome é coisa moderna, tá? Na antiguidade era traduzido, era adaptado, tá? Sem problema nenhum. Os apóstolos não viam problema nenhum em fazer isso. O nome que era pregado entre os gentios era Jesus, tá? O nome que era pregado entre os judeus era Yeshua, porque os judeus falavam aramaico, né? Né? Isso aqui que o Elcio falou é bem legal. E erro, em geral, é no começo e Yahoo é no fim do nome, tá? E é verdade isso que o Elcio está falando, tá? Né, o José está falando. É verdade que os judeus não conjugam o verbo ser na primeira pessoa do singular para não dizer eu sou? É verdade, José, tá? É verdade. Eles não conjugam o verbo ser, né, no presente, né, para não falar eu sou. Então, por exemplo, em hebraico você não fala, por exemplo, eu sou médico, né? Você fala eu médico. Você tira
O verbo ser, tá? Mas no passado e no futuro eles falam, tá? Veja com o professor de gramática Alexandre fala a respeito do nome pai e filho. Bom, Germano, é isso que eu te expliquei, entendeu? É isso que eu te expliquei. Você fala latim ou só falava o hebraico e o aramaico no dia a dia? Ô, Sirlene, complicada essa pergunta, hein? Pode ser que Jesus falasse um pouco de latim, né? Porque eles estavam sob o domínio de Roma. Pode ser que sim, tá? Mas eu acho improvável, tá? É mais provável que Jesus falasse aramaico. Não, isso é certeza, né? Que Jesus falava aramaico, isso é certeza, tá? Então ele falava aramaico, ele devia entender hebraico para ler, né? A Torá, tá? Para ler, né? Para ler o Tanar, né? Para ler o Antigo Testamento, tá? E provavelmente também ele falava grego, tá? Porque era normal na época, o pessoal falava grego. É igual hoje fala inglês, né? Naquela época era grego, né? Vocês estão vendo que a gente tem sorte. Grego não é fácil não, gente. Meu Deus. Isso aí, pessoal. Deixa eu até tomar uma aguinha, hein? Faz 1 hora já. E vê aí, pessoal, se vocês têm mais perguntas. Se não tiver mais perguntas, acho que eu vou encerrar. Yeshua derivou de Yehoshua, derivou para Jesus que derivou para Jesus. Ele é fariseu? Ô, Raimundo, você me complicou aqui também, eu não sei te dizer, viu? Não sei te dizer se ele era fariseu, tá? Eu acho mais provável que Jesus fosse fariseu, tá? Sabe que eu nunca pensei nisso, mas eu acho mais provável que ele fosse fariseu, sim. Né, os fariseus eles eram mais aceitos, tá? Mas tinha várias facções judaicas, né, na época, né? Não tinha só os fariseus, não, né? O que aparece mais na Bíblia é os fariseus saduceus, mas tinha mais, tá? Não tinha só esses dois, não. Ah, sim. É, O José perguntou quando Jesus falou na cruz, né? Eloi, né? Confundiram com Elias. Realmente, né? Porque, né? É parecido, né? Provavelmente Jesus, quando ele estava lá pregado, né? Ele falou Eli, né? Eli. Então dá para confundir com Elias porque é Elia, né? Elias é Elia. Então Elia, né? Por isso que o pessoal confundiu. Falou, ele tá chamando Elias, né? Ah, é. Realmente, ó, já li sobre isso. Já li sobre isso, sim. Que Jesus podia ter influência dos essênios, João Batista também, né? Realmente, já li sobre isso. E realmente faz sentido, né? Faz sentido. O João Batista, se for ver, até mais sentido, né? Perguntei porque os fariseus acreditavam na ressurreição em anjos, né? É, né? É que Jesus, né? Quem melhor para interpretar o Tanar do que Jesus, né? Então Jesus acreditava na ressurreição porque ele interpretava, né, corretamente. Os fariseus também, né? Mas mas os fariseus, eles introduziram muita tradição, né? E Jesus critica isso, né? Jesus fala, né? Pela vossa tradição invalidastes a palavra de Deus, né? Então, né, tinha interpretação errada também.
dos fariseus por causa da tradição, né? E os saduceus também, né? Os saduceus também interpretavam o Tanar de maneira errada, né? Interpretavam errado. Mas por outro lado, os saduceus, eles tinham menos tradição, né? Eles eram, vamos dizer assim, eles eram mais protestantes, assim, né? Eles eram mais evangélicos, vamos dizer assim. Eles davam mais importância, assim, para o que estava, né, no Tanar do que os fariseus. Não que os fariseus não dessem importância, né? Davam importância. Mas os fariseus misturavam com tradição também, né? E os saduceus, eles eram mais puros nessa parte aí, né? Ô, cara, o idioma de Adão e Eva, hein? Tá saindo cada, tá saindo cada pergunta aqui, né? Ah, essa questão aí do idioma de Adão e Eva. Deixa eu beber uma água aqui, gente. Essa questão aí do idioma de Adão e Eva, ela é meio que nem a questão do nome de Deus, né? A gente tem várias dúvidas, né? Mas algumas coisas a gente tem certeza, tá? Uma das coisas que a gente tem certeza é que o idioma de Adão e Eva, ele não era hebraico, tá? Porque o hebraico veio de outras línguas, tá? Então, não era hebraico, tá? Isso a gente tem certeza, que não era hebraico, porque o hebraico veio de outros idiomas, tá? Nessa Irlanda foi uma coisa legal. Ouvi dizer que Jesus era fariseu porque foi apresentado a Simeão, né? Lucas 2:25. Pai de família, estudou em escola farisaica. Faz sentido, né? Eu acho que também que provavelmente, né, Jesus devia ser fariseu, né? É mais provável que sim, né? É que eu nunca, né, nunca me passou isso pela cabeça. Qual era a facção de Jesus aí, mas provavelmente fariseu. É isso que o Elcio está falando, é verdade. Os judeus de hoje, eles são descendentes dos fariseus. Eles são sim, tá? Os judeus de hoje são descendentes dos fariseus, porque era a facção dominante, né? Era a facção dominante. Mas do mesmo jeito, né, hoje em dia, entre os judeus também tem várias facções, né? É igual para você pegar as igrejas protestantes, né? Não tem só uma igreja, né? Dá umas diferenças tal. E os judeus, mesma coisa, tá? Ô, boa noite, Josué de Assis. Ô, pessoal, pergunte aí. Perguntem, porque daqui a pouco eu vou parar. Acho que já esgotou, né? Ficou claro lá a questão do Jesus? Ficou claro, né? Mais dúvidas, pessoal, sobre o nome de Deus, de Jesus, ou acabou? Bom, acho que acabou então, né? Acho que ninguém mais tem dúvidas, né? Sobre a questão do nome de Deus. Bom, né, o pessoal que eu queria que aparecesse não apareceu, né? Acho que não apareceu ninguém aí do nome Yarro, mas tá tudo bem, né? Nossa, tem tanto vídeo para gravar, gente, sobre esse negócio do nome aí, né? E eu preciso gravar.
Ô, José, beleza. Beleza. Josué, né? Josué. Beleza, então. É... Bom, pessoal, e então acho que eu vou encerrar, tá? E aí acho que eu vou gravar mais livre, tá? Acho que eu vou gravar um vídeo aí. Opa, Raimundo, tá bom sim. Tá bom sim, né? Tá super bom. Obrigado por vocês terem vindo aí, viu, gente? Obrigado aí todo mundo que veio, né? É... E aí eu acho que eu vou gravar um vídeo, né, da próxima vez para vocês sugerirem um assunto, né? Cirlane, eu não dou aula não, tá? Mas depois eu passo para você um curso, tá? Passo para você um curso. Manda para mim um e-mail no e-mail hebraicopro@gmail.com, tá? hebraicopro@gmail.com. Aí eu passo para você o link do curso. Então eu vou gravar um vídeo pedindo para vocês sugerirem o assunto da próxima live, tá? Ok? Então vou encerrar, pessoal. Ixi. Depois explico isso aí, José. Na próxima. Na próxima live eu explico. Senão a gente vai até meia-noite. Ô, beleza, Raimundo. Você gosta aí, então volte aí. Ok, pessoal, vou encerrar. Vou encerrar. Aí vocês sugerem aí o próximo assunto, tá? Da próxima live. Ok? Letra OT, brigadão pra todo mundo aí que veio, né? Deus abençoe todo mundo. Letra OT. Tchau.